Boa tarde, eu sou Daniele Cristina Sanguinetti e esse é o terceiro volume da série O Anticristo Revelado. Livro O Falso Profeta do Apocalipse. Qual foi a terceira encarnação do Anticristo? O falso profeta Elias. Quem foram os pais dele? Qual era a família dele? Aonde ele nasceu? Não há alguma notícia sobre as origens de Elias na Bíblia, nem nos livros apócrifos retirados do cânon bíblico. Por isso eu acredito que ele surgiu de fora do planeta, de outra dimensão ou até mesmo do âmago da Terra. Qual é a primeira informação que temos sobre Elias no livro de Reis? Ele diz que não vai chover ou cair orvalho na terra por ordem dele ou segundo a palavra dele. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias admite que controla determinados poderes da natureza e que vai usar esse fato para conseguir o que almeja enquanto estiver na superfície da terra. É uma chantagem ou troca o que ele tenta fazer com os terráqueos. Em outras palavras, ele convoca a humanidade a procurar e a entregar algo considerado como propriedade inalienável dele, para não perecer de fome e sede. Por que Elias controlava a natureza? Ele era uma potestade ou príncipe infernal. Como Elias provocou seca? Através de magia negra. Elias fazia sacrifícios de determinados animais em datas específicas. O que ele exigia ou queria de volta? A Arca da Aliança. Como as pessoas viviam na época de Elias e Eliseu? Todos passaram a sofrer necessidade e a correr risco de morte, tanto os pobres quanto os ricos. Os desprovidos de poder e os poderosos tinham a mesma sina e o mesmo medo de perecer sem água e alimentos. Não chovia, por isso não havia água de beber, e os animais morriam. As plantações não cresciam e houve escassez de víveres. Qual o apelido dele na Bíblia? Elias Tisbita. Qual foi o título ou apelido verdadeiro? Elias Batista ou Artista. Qual a diferença entre batista e batizador? Batista surge ou emerge da água e batizador mergulha os outros na água com propósitos específicos. Em qual época Elias surgiu? No ano 900 a.C. O que se dizia sobre o aparecimento de Elias? Que ele havia caído de um outro planeta. Qual é a verdade? Ele entrava nas cidades subterrâneas ao redor do mundo usando a arca. Quando ele perdeu a arca, teve que voltar a viver na superfície, mesmo correndo perigo. Por que ele corria perigo? Porque Acabe queria se apoderar da arca. 1 Reis, capítulo 18, versículo 10. Segundo está escrito em 1 Reis 18, 10. Quem era o rei mais poderoso da terra? Acabe, marido e alma gêmea de Jezabel. Aonde ele morava? Em Samaria, Silmaril. Samaria era um estado, país ou cidade? Foi a última das 7 cidades construídas com o uso da arca. As outras tinham sido consumidas por catástrofes, como terremotos, erupções vulcânicas e enchentes. Samaria possuía tecnologia avançadíssima para aquele tempo. Estava localizada ao redor de uma pirâmide. Por que Acabe era tão poderoso? Ele era o rei, ou sumo sacerdote de Israel, o nome dado na época para a irmandade satânica que hoje chamamos Illuminati. Como Elias se alimentava se não chovia? Ele colocou criaturas aladas, chamadas de corvos na Bíblia, para caçar para ele. Quem ou o que eram os corvos? Os cavaleiros negros, segundo um escritor. Eram potestades demoníacas que se deslocavam rapidamente, como se pudessem voar. Por isso a alegoria. Os corvos são pássaros imundos.
Do que Elias se alimentava? De sangue quente. O que aconteceu com os corvos? Pararam de achar alimento, já que precisavam ir cada vez mais longe. Em busca dele. Então Elias os devorou vivos. Ele tinha o dom da invisibilidade? Sim, ele sumia e aparecia em outro lugar da terra com frequência, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 12, e 2 Reis, capítulo 2, versículo 16. Como ele passou a se alimentar após a morte dos corvos? Ele chantageou uma mulher que se dizia viúva em Sarefá, obrigando-a a sustentá-lo. Elias descobriu um segredo dela e o usou. Que segredo era esse? O filho que ela criava tinha sido gerado de uma relação ilícita, pois ela nunca tinha sido casada. Segundo 1 Reis, capítulo 17, versículo 18. Como Elias soube disso? Ele efetuava a saída em corpo astral, podendo ver e ouvir sem ser visto. Elias se alimentava de comida humana ou de sangue? Dos dois. O pão que ele comia sustentava o corpo dele e o sangue dos animais extorquidos da viúva mantinha a terra sem chuva. De que forma Elias a abordou? Segundo a Escritura, Elias chamou a mulher e pediu que ela lhe trouxesse pão e água, ao que ela respondeu que não podia, pois tinha somente um resto de azeite e farinha, que pretendia usar para preparar o último alimento da vida dela e do filho. A viúva tinha alimento suficiente? Com certeza. Elias soube disso usando o anel, efetuando a saída em corpo astral. O que aconteceu com a pretensa viúva e o filho dela? O menino morreu de inanição. Por quê? Elias obrigou a mulher e o filho dela a passarem fome. Por que Elias ressuscitou o filho da mulher? Ela ameaçou Elias. Em que consistia a ameaça? Em entregar Elias na mão dos inimigos dele. O que Elias fez? Tentou passar o próprio Spiritual Daimon dele para o corpo do menino, mas não conseguiu. Porque a viúva achou que o filho dela ressuscitou. Ele voltou a respirar e a se mover. O que aconteceu? Elias batizou o filho da mulher com a água do Jordão, do rio Jordão, que estava infestada de espíritos imundos. Um deles se apossou do corpo do menino, usando-o como morada. Por que Elias saiu da casa da suposta viúva? Para fugir dos emissários de Acabi. Como e por que fica claro na Escritura que a mulher desconfiava de Elias? Ela diz: nisso reconheço que és um homem de Deus e que a palavra na sua boca é verdade. Quer dizer que antes da ressurreição do filho ela duvidava. Por que Elias se mostrou a Acabi? Os inimigos de Elias voltaram à casa da viúva e a obrigaram a falar tudo o que sabia a respeito dele e a descrevê-lo fisicamente. Como Elias soube? Ele efetuou a saída em corpo astral e ouviu e viu tudo. Quem eram os inimigos de Elias? Eram 9 potestades demoníacas poderosas que serviam a Israel e estavam em busca da arca e dos que tinham pistas dela. Acabi os fez ressurgir através de magia e se apoderar de corpos humanos que estavam sob as ordens dele. Por que o período de seca acabou? Elias manteve a terra sem chuva através de magia, a qual ele praticava às custas de sangue quente de determinados animais. Ele não conseguia mais capturar animais porque eles foram escasseando, e além disso, ele foi obrigado a fugir da casa da viúva. Então, prevendo que voltaria a chover, resolveu pagar de salvador do mundo, dizendo que ele mandaria chuva ou faria chover. Daí a expressão manda chuva. O que o mordomo de Acabi disse e fez quando viu Elias? Ele o reconheceu e se curvou, depois disse que Acabi o havia procurado diligentemente em toda a terra. Porque haviam pessoas que consideravam Elias um homem de Deus, sendo ele um demônio? Os guardiães originais da arca eram seres muito puros.
Ele havia possuído a arca antes de degenerar. O mordomo de Acabe se curvou perante Elias, ou seja, o reverenciou, dizendo: És tu, meu senhor Elias? Como e por que Obadias, o mordomo de Acabe, reconheceu Elias, sendo que eles nunca tinham se visto antes? Elias possuía características exclusivas, pertencentes a outro tipo de humano, as quais ninguém mais tinha, pois era imortal e vivera muitas eras no fundo da terra. Como e por que Elias matou 450 profetas de Baal? Houve um duelo de quem era mais poderoso em magia. Elias venceu e matou os profetas. O que a Bíblia fala sobre este duelo? Que Elias chegou ao ponto de fazer descer fogo do céu à terra. O que aconteceu? Era fogo do inferno, produzido com feitiçaria. O verdadeiro Deus não manda fogo para consumir alguém, nem força as pessoas a segui-lo. O que significa Baal? É a sigla de 4 divindades ou potestades demoníacas: Beuzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Por que os profetas de Baal não conseguiram fazer descer fogo do céu à terra? As 4 potestades reconheceram o diabo na pessoa de Elias. Perceberam que ele era o ex-Lúcifer manifestado ou encarnado e ficaram com medo dele. Por que Elias fugiu para o deserto? Jezabel soube o que ele fez aos profetas de Baal e decidiu vingá-los. Como Acabe e Jezabel morreram? Segundo a Bíblia, a morte deles foi muito dolorosa e humilhante, tanto a morte física quanto a moral. No caso de Jezabel, os próprios cães lamberam o sangue dela. Por quê? O que os dois fizeram de tão grave? Submeteram todos os que sabiam da arca ou do anel à tortura, a fim de tirar informações deles e se apossar da arca. Qual a diferença entre arca e anel? A arca é um poderoso navio de guerra e o anel, ou portador do anel, segundo um escritor, é o ser que consegue comandá-la. Interprete o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 5. Se alguém pretende lhes causar dano, fogo sairá das suas bocas e devorará seus inimigos. Se alguém pretende lhes causar dano, importa que assim seja morto. O versículo diz que todo aquele que se aproxima ou procura a arca ou o anel com propósitos malignos morrerá. Por que Acabe e Jezabel queriam a arca? Para dominar o mundo e levar a Irmandade Satânica a uma atuação global. O que aconteceu com Elias? Ele foi submetido a todo tipo de torturas para que dissesse tudo o que sabia sobre a arca e sobre quem a roubou dele, Jacob. Por fim, os carrascos o fizeram jurar que procuraria o anel ou arca e o daria para Acabe ou para o descendente deste. Por que Elias não conseguiu efetuar a saída em corpo astral quando estava sendo torturado a mando de Acabe e Jezabel? Ele teve os cabelos raspados. Qual a única coisa boa que Elias fez na vida? Escreveu o Apocalipse de Elias, que foi ditado para ele. Quem ditou? O sacerdote Tô, que vivia em uma cidade subterrânea, por meio de um sonho. Neste apócrifo são dadas informações importantes sobre o filho do pecado anticristo, mais precisamente sobre a última encarnação deste. O verdadeiro Deus usou uma das encarnações do próprio diabo para derrotá-lo. Qual a informação mais importante contida no Apocalipse de Elias? Ele não se altera nos seus traços. O que significa isso? O rosto dele não muda. No começo do 2º livro de Reis, foi feita uma descrição de Elias que confere exatamente com João Batista. Quem foi Eliseu, filho de Safate, alma gêmea de Elias e sucessor dele? Por que Elias se aliou a Eliseu e o tornou o sucessor dele? Eliseu era idêntico em aparência a Elias, só que bem mais jovem e negro. Elias queria que os inimigos dele achassem que ele tinha recuperado o próprio poder
e rejuvenescido. Por que Eliseu era negro? Porque não possui espírito nem daimon. Resumo o primeiro capítulo do segundo livro de Reis. O rei de Israel, Acasias, adoeceu e mandou mensageiros para consultar Baal-zebub. Elias soube e lançou várias maldições nele para se vingar. Por quê? Elias se dizia profeta. Se o próprio rei não confiava nele, estava completamente desacreditado. Acasias mandou então um capitão com 50 homens armados, com ordem de trazer Elias vivo ou morto até o rei, que tinha sido informado que Elias caía por terra quando escutavam dos nomes verdadeiros de Deus, Alá, Ieve, etc., se pronunciado da forma certa. O primeiro capitão chegou e o mandou descer em nome de Deus. O segundo capitão pronunciou corretamente um dos nomes divinos, mas como Elias permanecia em cima do monte, não adiantou. Elias tomou conhecimento de que os homens mandados pelo rei pretendiam fazê-lo cair por terra? Sim. O que aconteceu com os homens? Foram consumidos pelo fogo do inferno, produzido por feitiçaria, mandado por Elias para se defender. Por que o terceiro capitão e seus comandados foram poupados? Elias gastou muita energia nas duas primeiras cerimônias ou rituais. Então fingiu se apiedar do último capitão de 50. Descreva o segundo capítulo. Elias e Eliseu foram a pé para 3 lugares distantes, e Eliseu insistiu em não deixar Elias sozinho. Todas as vezes, Elias instava com Eliseu para ir só, mas este não concordava. Por quê? Eliseu sabia que seria abandonado por Elias e perseguido pelos servidores do maligno. Haviam sinais nos céus de que naquele dia Elias deixaria de ser cabeça sobre Eliseu. O que significa isso? Que Elias deixaria de ter poder sobre Eliseu. Que Eliseu passaria a pensar e agir de acordo com a própria cabeça. Quando percebeu o que Eliseu pretendia, Elias disse a ele: "Pede o que você quiser." O que Eliseu pretendia? Eliseu acreditava piamente que Elias havia ressuscitado o filho da viúva e que, portanto, podia multiplicar o próprio espírito ao daimon e passá-lo para Eliseu. Ao que Eliseu respondeu: "Quero porção dobrada do seu espírito." Eles chegaram a pé no Rio Jordão, e Elias dobrou a capa ou manto oficial dele, e com ela feriu as águas, que se dividiram em 2 partes, e eles passaram a seco. Foi um ato simbólico. O que aconteceu? Foi inaugurada uma nova era do mundo. 50 homens sábios se mantiveram de longe olhando a cena. Enquanto eles conversavam, surgiu algo como uma nave no céu, que os separou um do outro, e o corpo de Elias, sem o espírito ou daimon, foi tirado da terra em um redemoinho. Que nave era essa? A própria Arca da Aliança. Quem a controlava? O sacerdote To. Durante o incidente, Eliseu não parou de gritar: meu pai, o cavalo ou carro de guerra de Israel e seus cavaleiros." Por quê? Os cavaleiros negros estavam chegando com a intenção de tomar a arca. Elias sabia que se tratava da arca? Não. Eliseu teve a intenção de alertá-lo? Sim. Eliseu confiava em Elias e achava que ele podia voltar a mover a arca. Elias foi levado para Hercólobos, em uma roda de fogo. Foi aberto um portal de energia demoníaca e o inferno o engoliu. Capítulo 3. Segundo livro de Reis. Ao ver isso, os sábios ou profetas disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, ou o espírito de Elias repousa sobre o corpo de Eliseu. Capítulo 4. Onde Eliseu habitava? Na casa de uma sunamita muito rica e considerada, por insistência dela, que achava que ele era profeta. Quem foi Giza? Escravo, não sucessor de Eliseu.
O que Eliseu disse para a anfitriã dele? Por quê? Que ela teria um filho. Eliseu queria recompensá-la pela hospitalidade. Por que ela não acreditou? Porque ela e o esposo dela eram idosos. A profecia se cumpriu? Sim, ela teve um menino. O que aconteceu para ela poder gerar? Uma entidade demoníaca se apossou do corpo do marido dela e copulou com ela. Eliseu teve participação nisso? Sim, ele foi o mentor. E depois, o filho dela morreu após se queixar de dores horríveis na cabeça. Como? Por quê? Eliseu destruiu o importante centro vital do menino no plano astral. É exatamente assim que os guias, demônios, colocam tumores malignos no cérebro das pessoas atualmente. Assim que o menino nasceu, Elias ficou sabendo que antes de serem pais, a sunamita e o marido dela pretendiam deixar tudo o que tinham para Eliseu quando morressem, já que não tinham herdeiros. Para não dar na vista, Eliseu esperou alguns anos para matar o filho da sunamita. Como Eliseu ficou sabendo da herança? Efetuando a saída em corpo astral. Qual foi a primeira coisa que a sunamita fez? Culpou Eliseu. O que Eliseu fez? A mesma coisa que Elias tinha feito com o filho da pretensa viúva de Sarefá. Porque Eliseu se viu obrigado a ressuscitar o filho da sunamita, ela desconfiou de que o acontecido tinha relação com os bens dela. Eliseu estava sendo perseguido? Sim, pelos antigos perseguidores de Elias, que não sabiam que Elias e Eliseu haviam trocado de corpos. Como ninguém viu o corpo de Elias morto, já que ele não morreu, muitos achavam que Eliseu estava escondendo Elias. Por que Eliseu estava sendo perseguido? Por causa da arca. Capítulo 5. Quem foi Naamã? Um sírio riquíssimo e muito considerado que sofria com a lepra. Como a lepra é transmitida? Quem a transmitiu no caso específico? Todos os órgãos do corpo possuem uma duplicação no plano astral. Todas as formas de câncer são transmitidas por demônios desta maneira. A lepra é outro nome para o câncer de pele. Um dos muitos inimigos de Naamã pagou algum guia ou potestade demoníaca com sacrifícios múltiplos. Aqui não ficou claro como que acontece. Então, eu vou explicar. Os órgãos, a pele, o cérebro, os pulmões, eles possuem uma duplicação no plano astral. Se alguém quer colocar um câncer em mim, por exemplo, se algum inimigo meu quer colocar um câncer em mim, ele coloca no meu pulmão, no plano astral. Aí quando eu sinto a dor, quando eu começo a sentir a dor no pulmão, ou quando eu vou no médico e descubro que meu pulmão foi atingido por um câncer, é porque o mundo material responde ao mundo astral. As pessoas que tiveram tumor no cérebro, primeiro aquele demônio atingiu o cérebro deles no plano astral, mas isso só se manifesta meses depois. Aí a pessoa começa a sentir dor, tem pessoas que desmaiam. Só que isso só acontece se a pessoa não tiver proteção espiritual. Se a pessoa não servir nem a Deus nem ao diabo. Se a pessoa servir a religião só e não a Deus. Como Naamã ficou sabendo de Eliseu, uma escrava da casa dele, que era do povo de Israel, disse que Eliseu com certeza o curaria. Por quê? Ela queria se vingar ou se livrar do cativeiro. As pessoas que habitavam Samaria sabiam que Eliseu era uma farsa? O povo de Israel sabia que Elias não tinha nada de profeta e estenderam a desconfiança e antipatia até Eliseu.
O que Naamã fez? Foi até o rei de Israel para ser curado. Este o enviou a Eliseu. O que Eliseu fez? Primeiro ordenou que Naamã se banhasse no rio Jordão 7 vezes. Ele sabia que o rio Jordão estava infestado de espíritos imundos. Eliseu queria fazer um ou mais demônios se apoderarem do corpo de Naamã? Sim, ele queria comandar Naamã a fim de se apoderar da riqueza do Ciro, mas não conseguiu. E depois? Eliseu passou a lepra de Naamã para o corpo do escravo Giza, por meio de magia. Por quê? Naamã era riquíssimo e havia oferecido uma imensa fortuna em troca da cura. Eliseu aceitou o ouro e a prata de Naamã? Com certeza. O que aconteceu com Naamã? Com o tempo ele voltou a ser leproso e a Síria passou a sitiar Samaria, querendo a cabeça do falso profeta Eliseu. Conforme 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Por que Naamã voltou a ser leproso? Como foi dito anteriormente, a pele de Naamã havia sido atingida e destruída no plano astral, e o mundo material apenas reflete o astral. O corpo físico responde à condição criada no astral. As curas do grande mestre Manuel eram eficazes porque ele curava no plano astral e doava uma considerável quantidade de energia, prana, para seus pacientes. Como Eliseu morreu, ele pegou uma doença horripilante, em que os órgãos internos dele apodreceram. Com o tempo, ele parou de se alimentar. Ninguém conseguia se aproximar dele, que exalava um cheiro insuportável. Até o escravo Giza o abandonou, quando percebeu que tinha pegado lepra por culpa dele. Por que ele morreu se o corpo dele estava sendo habitado pelo daimon de Elias, que era imortal? Todos os demônios ou potestades demoníacas que praticam demais a saída em corpo astral acabam desaparecendo fisicamente e passam a viver só no plano astral, completamente desprovidos de poder. Foi isso que aconteceu com Elvis Presley, Getúlio Vargas, a Rainha Elizabeth II e com o próprio Noé, cujo nome verdadeiro era Deucalião. O que aconteceu após o enterro de Eliseu? Um grupo de moabitas havia invadido Israel e estavam torturando um homem que sofreu tanto que chegou a se fingir de morto, mas após ser atirado na cova de Eliseu, saiu correndo por causa do cheiro fétido. Então espalharam o boato de que Eliseu podia ressuscitar até depois de morto.